todas as outras pessoas que moram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, acho que esse pontinho de sensibilidade faltou para a CBF. Acho que pode fazer a diferença agora na próxima rodada do Brasileiro. Bem observado. Vamos começar mostrando as partidas, então, como até aqui se desenha o Campeonato Brasileiro. A gente começa com o Atlético Paranaense e Vasco, né? O Atlético perdeu, foi logo um caminhão de gols. Quem foi que apontou o Atlético Paranaense como candidato à disputa do título? Luiz Teixeira. Ah. Luiz calma, tá só no começo, calma. Ó, não tem 15 minutos de jogo ainda, tá? Não tem 15 minutos de jogo ainda, você vai ter um volume do Atlético muito grande. E aí com 10 o Canóbio sai, né? Machucado, e entra o Julimar. Já muda um pouco a estrutura, porque o Julimar é mais criação, mais meio atacante, e o Canóbio ponta. Aí ó a lesão. Isso, ele já tinha tomado o pisão do Maicon, e aí a lesão vem com um choque com o Léo. Então, assim, com menos de 15 minutos, você já tem um Atlético dentro. É óbvio que sempre jogar, e a gente com bola na trave, né? A gente não precisa falar isso toda vez, mas é melhor falar. É sempre difícil jogar com o Atlético na Arena da Baixada por diversos fatores. Questão do gramado, o apoio do torcedor, o time é muito ajeitado ali, tem um ambiente muito favorável. E aí a gente está vendo a lei do ex ao contrário. A lei do ex ao contrário. A lei do ex é quando um jogador faz um gol no ex-time. Aí é quando faz bobagem contra o ex-time. Tá. Não, e a justificativa do Paiva no fim do jogo não faz sentido nenhum, né? Que ele fala que o Vasco teve dificuldade por conta do gramado, o kick da bola é diferente, e aí por conta disso acaba cometendo alguns erros, como foi o erro individual do Hugo. Só que o Hugo era o único jogador que não poderia ter essa justificativa no jogo de ontem. E pra mim o jogo acaba com 15 minutos. Sim, a expulsão do Hugo acaba o jogo. Pra mim acaba o jogo ali. Era melhor pro Hugo ali permitir a finalização, correndo o risco do gol, do que jogar o jogo inteiro praticamente com 10 jogadores. Foi o que aconteceu. Mas enfim, o Atlético poderia ter conseguido uma goleada espetacular em cima do Vasco ontem. Faltou ser mais preciso na finalização, né? Com o próprio Eric, né? Esse aí foi um lance anulado, né, por falta. Olha quantas bolas... Essa segunda na trave. Zapelli. Jogou demais. Aliás, ele e o Esquivel, para mim, os melhores em campo ontem. Só que, um ponto negativo para o Atlético. Você está vendo que o Vasco teve uma oportunidade aí. Você fica com 1-0 até o final do jogo, do jeito que teve volume. O adversário mesmo com 10, de repente, vai lá e consegue empate. Foram poucas as chances que o Vasco teve para isso, mas o Atlético deixou o Vasco nessa situação. Ó, essa aí é uma questão de posicionamento, impedimento. Essa aí a linha tá certa, tá, gente? A linha foi passada certa aí. E poderia, às vezes, um passo para trás comprometeria o resultado do Atlético, que criou para golear e venceu por 1-0. Pois é, eu achei que ia ser, bom, primeiro como o jogo se desenhou, né, com a expulsão logo no comecinho, e depois com o volume de jogo do Atlético Paranaense. Achei que a gente ia ver um placar mais elástico. O Vasco, se a gente olhar para o início do Brasileirão de 2023, tem metade dos pontos que tinha nessa altura do campeonato, no ano passado. E o primeiro turno do Vasco ano passado foi ruim. Foi bem ruim. Vamos lembrar que o Vasco lutou até o final para não viver a realidade do quinto rebaixamento. No ano passado, o começo do primeiro turno do Vasco foi bom. O Vasco empatou com o Palmeiras e venceu o Atlético de virada na abertura. Então já saiu com 4 pontos em 2 jogos difíceis aí. E agora o Vasco tem 3 pontos só, com 5 rodadas, né? Então, aquele comecinho me enganou. O primeiro turno, no geral, foi muito ruim. A gente tem os números dessa partida, tanto a gente está falando aqui, né, do volume que o Atlético criou. Vamos mostrar, então, em números, um resumo, uma ilustração do que foi esse jogo pela 5ª rodada do Brasileirão, agora Liga Arena, né? 24 finalizações para o Atlético, olha isso, 4 vezes mais que o Vasco conseguiu, a 6 do Vasco. Em posse de bola, 53% a 47%, o Atlético teve um escanteio a mais, 6-5%. O Vasco cometeu uma falta a mais, 10-9%. Em precisão de passes, há um relativo equilíbrio, 89% a 82% para o Atlético Paranaense. 21 desarmes a 14% para o Atlético Paranaense, quer dizer, 50%, né, a mais. Um cartão amarelo para o Furacão e um vermelho para o Gigante da Colina.
os números do jogo. Diga lá, Luiz. Das 6 do Vasco, só uma no gol, né? E um detalhe interessante do Atlético é a gente fecha a 5ª rodada do Brasileiro, com vários times ainda precisando completar a 4ª e a 5ª rodada. Mas dessas 5, o Atlético é o time que há mais tempo está na liderança. São 2 rodadas, né? Outra, Bragantino, Botafogo e Flamengo, se eu não me engano. Então são 5 times. Só que o Atlético lidera por pontos conquistados, mas por pontos perdidos. O líder é o Criciúma. Porque o Criciúma ainda tem 2 jogos a fazer, tem 5 pontos conquistados, né? E se vencer essas 2 partidas, a possibilidade existe, ele iria a 11 pontos. Mas acho que é importante destacar esse início do Atlético, até pelos objetivos do time na temporada, né? Tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil e tem Brasileiro. Perfeito. A gente tem algumas falas aqui separadas. Eu acho que o time está sem tempo para treinar. Foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ouvir o Cuca, então. Eu vi um jogo, um começo maravilhoso nosso, muito bom. Incrível que é futebol, né? 11 contra 11. Quando passou a ficar 11 contra 10, aí a dificuldade aumentou porque o jogo já não era um jogo aberto como foi no começo, né? Com o Vasco atacando. Eles fizeram inteligentemente, o treinador do Vasco fez 2 linhas de 4 e deixou apenas o Veguete na frente para ser esse cara para prender a bola. Então o campo ficou muito curto para nós lá atrás. A viagem não cansa, mas é um contexto geral que você não pode treinar. Eu tenho hoje 59 dias de Atlético com 14 jogos. Eu não treinei. Eu não consigo treinar, eu tenho só que recuperar os jogadores. Eu não tive uma semana livre para poder pôr algumas variações que a gente pretende taticamente. E eu tenho feito os treinos táticos na véspera do jogo. É assim que funciona mesmo, inclusive. Para todo mundo, inclusive. Então, chama temporada. Mas é ruim para todo mundo, temporada, né? Deixa de ser ruim. Em todos os esportes. Não, se chama calendário errado. Não, o calendário é ruim. O calendário é ruim. Óbvio que o calendário é ruim, mas é para todo mundo. Todo mundo, exato. Em todos os esportes, quase todos os esportes, se faz pré-temporada, onde você reúne seu time, treina com o técnico. É o técnico que vai fazer a temporada o ano inteiro, tá? Faz seus ensaios, né, pra temporada. Exatamente. Aí ele faz... Depende do esporte, hein? Não, no futebol é o primeiro dos 15, né? Que deve a maior trabalhar. parte. Aí você, ao longo da temporada, entre os jogos, você só faz alguns ajustes. Alguns ajustes, porque você tem o mesmo elenco e o mesmo técnico e você desenvolve aquele trabalho que você fez no começo do ano com os ajustes ao tempo inteiro com os jogos, tá? No futebol é um pouco diferente, principalmente no futebol brasileiro, porque o técnico que começa a temporada não é o que vai estar daqui a 2 meses. Não é. O que faz a pré-temporada não é o técnico que vai estar aqui 2 meses. Então, já perde uma boa parte do trabalho. Aí chega um técnico, sem a pré-temporada, pega o calendário e tem que dizer... É difícil, mas é para todo mundo, principalmente... E o técnico que está lá, tudo bem que reclame. Quem não pode reclamar é o dirigente, que fez essa mudança, escolheu o técnico errado no começo do ano e teve que mudar. Assinou o calendário. Aceitou tudo isso, quer jogar todas essas competições. No caso do Vasco, nem escolheu, pergunta se quer sair. Pergunta se quer sair. Não, então tá bom. Então, vocês não vão jogar a Copa Sul-Americana, ou não vão... E aí, o calendário vai ficar mais... Vocês vão ter tempo para trabalhar e jogar essa coisa. Ninguém quer, porque aquele campeonato dá dinheiro também para o clube. No caso do Vasco, o Vasco vinha com o Ramon Dias, né, desde o ano passado, e aí escolhe na 3ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Escolhe o... Então ainda tem um pontinho aí de interrogação. Não tenho certeza, não. Veja só. Enfim, não são mais tem que ir lá no contra-cheque para ver. O do Vasco foi o seguinte, me parece. Então, o técnico chegou meio ali... Desabafou, falou umas besteiras, normal, tá de cabeça quente também. Ali no vestiário chegou e falou assim, Pra mim deu. Não tipo quero assim, mais. Aí, levaram muito a sério. Se vocês quiserem, então eu tô fora. Aí o clube falou, opa, vamos estar querendo. Eu tenho essa impressão também, mas de qualquer maneira foi meio atropelado o negócio. Vamos ouvir então o, até aqui, técnico do Vasco. Aliás, já trago uma informação que a Júlia Guimarães trouxe ontem, para quem não acompanhou a nossa transmissão, né? Vamos ouvir então o Rafael Paiva, que falou sobre a expulsão do Hugo Moura e também disse que o Vasco precisa voltar a pontuar no campeonato. A gente sofre sempre muito no início do jogo aqui, né? Então a gente colocou ali 10, 15 minutos, vamos sofrer sem tomar o gol para a gente tentar entrar no jogo. E foi exatamente o tempo que a gente ficou... A gente sofreu, mas perdeu um jogador.
O que aconteceu com o Hugo poderia ter acontecido com qualquer jogador. Eu acho que a união parte muito disso, né? Da gente entender que em alguns momentos a gente vai errar, o jogador vai errar. Independente do que aconteça, a gente está unido. Acho que isso é o mais importante, foi o que o grupo passou. Então, o erro do Hugo foi um erro do Vasco, foi um erro de todos nós. E é bola para frente. A gente tinha que se organizar para continuar o jogo e não ficar remoendo quem errou. O que eu tenho que fazer é trabalhar. Trabalhar, se eu tiver no próximo jogo, a gente tem uma semana inteira, né? Que a gente não teve até agora, para a gente tentar evoluir, para a gente tentar melhorar, para a gente buscar logo essa vitória. Se vier um outro treinador, eu me coloco à disposição da mesma forma e a gente precisa contribuir para o Vasco voltar às vitórias, voltar a pontuar e sair dessa zona incômoda aí. A zona incômoda, já vamos ver como é que está a zona incômoda. Segundo a Júlia Guimarães, na nossa transmissão de ontem, né, dessa partida Atlético Paranaense e Vasco, o 01 da lista de desejos do Vasco é o Álvaro Pacheco. Tá, tem 52 anos, atualmente está no Vitória de Guimarães. A Júlia teve teve vantagem nessa apuração. Porque vem da família, né? Eu também achei um negócio meio suspeito. Enfim, ele é o 08. Ô, Maria, só rapidinho, a gente vem Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.